funcionamento do Instituto, mas já antecipando a minha posição de concordância com Sua Excelência e com o ministro Benjamin Zimmermann, por 15 dias, que é o prazo também determinado máximo aqui no colegiado, visto que eu não estarei na sessão que vem, por estar em missão oficial pelo tribunal. Então, 15 dias é o prazo máximo estabelecido no nosso normativo, no qual eu traria o processo, eventualmente, não no mérito do processo em si, mas talvez com a oportunidade de aperfeiçoamento, inclusive, dos nossos normativos que tratam da tramitação de processos de solução consensual no tribunal. Então, são essas considerações, eu peço vistas por 15 dias. Vista concedida, a Vossa Excelência, 15 dias, ele volta no dia 1º de abril. 25 do 3. 25 do 3. Ministro Walton, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as várias considerações que foram feitas sobre esse processo da solicitação de atingir um consenso, e passo aos demais processos incluídos na pauta. Relato TC 6.699, recurso de reconsideração, comando da 1ª Região Militar, recorrente Heloísa Vanderlei. Proponho conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Em discussão a matéria. Em votação, aprovado. TC 11.114, solicitação do Congresso Nacional, Ministério de Minas e Energia e outro. Proponho conhecer da solicitação e informar ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados que a regularidade do processo de prorrogação antecipada do contrato de concessão de distribuição número 1 de 98 da ANEEL será analisada em processo de acompanhamento a ser autuado após o envio da documentação pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia. É como voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, o TC 14.904, acompanhamento petróleo brasileiro, propõe fazer determinações e recomendações a Petróleo Brasileiro S.A., com vistas ao aprimoramento dos processos de contratações de bens e serviços promovidas pela estatal. Destaco o caráter inovador desta fiscalização na Petrobras, na qual o tribunal passa do modelo de controle tradicional, baseado na análise individual de contratos, para uma metodologia de auditoria contínua orientada a dados, capaz de identificar automaticamente padrões de risco e sinais de alerta em milhares de registros. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente. Em discussão a matéria, ministro Jorge Oliveira com a palavra, para discutir. Presidente, eu estou acompanhando integralmente aqui o percussiente voto do eminente relator, ministro Walter Alencar Rodrigues, e apresentei formalmente uma declaração de voto nesse sentido. Na tarde de ontem, eu tive uma reunião técnica com os servidores da SESEX Energia, onde eu pude testemunhar aqui o altíssimo nível de empenho e a capacidade técnica da nossa unidade. Nesse processo que traz o ministro Walter Alencar, também um voto muito detalhado e muito preciso tecnicamente, nós estamos estabelecendo aqui um novo paradigma de fiscalização, que não apenas fortalece aqui a transparência, mas também assegura ao tribunal que ele seja um indutor de eficiência e integridade do setor de energia brasileiro. Então, mais uma vez, aqui louvando aqui o trabalho do nosso decano, já tendo formalizado uma declaração de voto convergente, cumprimento e acompanho Sua Excelência. Faço minhas as palavras de Vossa Excelência, ministro. Essa proposta de acordo do ministro Walter é impecável nesse acompanhamento contínuo dos contratos da Petrobras. Em discussão a matéria, em votação, aprovado. Não havendo objeção, o ministro Jorge tem a palavra para relatar o processo TC 008-932-2025-5, que trata de auditoria operacional na gestão de agricultura nacional. Agradeço, presidente, uma vez mais. Aqui também cumprimento Vossa Excelência, que aqui nós podemos dar
tornar realidade as suas diretrizes, as suas orientações na condução que tão bem feito tem conduzido o nosso tribunal. Esse é um processo do compromisso cidadão, é uma auditoria operacional, contida no processo 8.932/2025, que avaliou os principais entraves ao desenvolvimento da aquicultura no Brasil, especialmente da piscicultura em águas da União. O trabalho examinou a qualidade das informações sobre o setor, a eficiência dos processos de regularização dos projetos, o nível de fiscalização das atividades e os desafios relacionados à elevada informalidade. A auditoria demonstra que a aquicultura possui grande potencial econômico e social. Em 2023, o setor movimentou cerca de 10 bilhões de reais e envolve aproximadamente 500 mil pessoas, sendo que 98% são pequenos produtores. Apesar desse potencial, o crescimento da atividade ainda é limitado por problemas estruturais de governança, burocracia excessiva e fragilidade na produção e informações para orientar políticas públicas. Entre os principais achados, eu destaco a carência de dados confiáveis e integrados sobre a atividade, a defasagem do cadastro de aquicultores, a excessiva morosidade nos processos de cessão de uso da água da União, a falta de fiscalização sistemática e de estratégias para reduzir a informalidade, além da necessidade de atualização das normas sobre o cultivo de espécies exóticas. Destaco, para exemplificar, os sistemáticos e graves descumprimentos de prazos legais. Para a realização do estudo de viabilidade da destinação patrimonial, a lei estabelece limite de 30 dias, sendo que o tempo médio real gasto tem sido superior a 500 dias, chegando em alguns casos a mais de 700 dias. Já o prazo da Marinha do Brasil para a emissão do parecer de interferência prévia é de 90 dias, tendo sido constatado o tempo médio real de 240 dias no ano de 2025. Diante desse cenário, as determinações e recomendações propostas buscam enfrentar esses gargalos estruturais, melhorar a produção e a transparência das informações sobre o setor, simplificar e modernizar os processos de regularização, fortalecer a fiscalização, estimular a formalização dos produtores e atualizar o marco regulatório da aquicultura no país. Mas aqui, senhor presidente, eu gostaria de destacar um aspecto particularmente relevante desta fiscalização. A auditoria foi selecionada para integrar a iniciativa Compromisso Cidadão, lançado pela atual gestão do tribunal. Essa iniciativa representa uma evolução importante na atuação do TCU. Ela parte da premissa de que o controle externo não deve se limitar à identificação de problemas e à emissão de determinações, mas também estimular soluções pactuadas, diálogo institucional e acompanhamento estruturado das melhorias necessárias às políticas públicas. Em outras palavras, trata-se de buscar mecanismos institucionais que ultrapassem a fase tradicional de apreciação das fiscalizações, permitindo ao tribunal acompanhar, induzir e fortalecer transformações concretas na gestão pública, em cooperação com os órgãos responsáveis e com a sociedade. No caso da aquicultura, a proposta é utilizar o compromisso cidadão para estruturar um projeto piloto voltado ao aprimoramento dos procedimentos de cessão de águas da União, promovendo o diagnóstico conjunto dos entraves existentes e a construção de soluções que tornem o processo mais simples, mais transparente e mais eficiente. Por fim, eu registro meus cumprimentos à equipe da Audi Sustentabilidade pelo excelente e detalhado trabalho realizado, cujas conclusões oferecem importantes subsídios para o aperfeiçoamento da política pública voltada ao setor aquícola. Eu estou propondo, então, ao colegiado determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que consolide estatísticas nacionais da aquicultura e amplie a transparência dos processos de cessão de águas da União, permitindo a consulta pública sobre o andamento desses processos. Determinar à Marinha do Brasil e ao Ministério da Gestão que concluam análise de projetos de aquicultura pendentes há mais de um ano. Determinar ao IBAMA que atualize as normas sobre a introdução de espécies exóticas na aquicultura, expedir recomendações ao Ministério da Pesca e Aquicultura e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para modernizar o cadastro de aquicultores, simplificar a regularização da atividade, ampliar a fiscalização e reduzir a informalidade no setor, recomendar ao Conselho Nacional do Meio Ambiente que revise o normativo que regula o licenciamento ambiental da aquicultura e autorizar o monitoramento das medidas, inclusive no âmbito da iniciativa Compromisso Cidadão. Presidente, veja que determinações que constam da proposta que submeto ao colegiado, elas, para além daquilo que já está lastreado nas normas, houve um diálogo estabelecido com as instituições para pactuar uma forma de transitória de alcançarmos essa meta ideal, mas sempre com o pé na realidade, da dificuldade dos órgãos, às vezes
na implementação das propostas, e é nesse compromisso da sua gestão que o tribunal, em consonância e em proximidade com os gestores, constrói o aperfeiçoamento de uma política pública. O tribunal deu grandes colaborações e orientou os órgãos a procederem de maneira a dar cumprimento a uma importante política pública. Então, parabenizando mais uma vez Vossa Excelência, submeto ao colegiado essa proposta de acordo. Em discussão a matéria, gostaria de parabenizar o ministro Jorge Oliveira. Esse é o segundo processo dessa nova ferramenta que nós temos no tribunal para agilizar a dinâmica dos nossos trabalhos. Vossa Excelência conduziu magistralmente. É uma proposta que, inclusive, estava em escopo em outros trabalhos oferecidos após consulta popular. As pessoas queriam um trabalho desenvolvendo a aquicultura no Brasil, e Vossa Excelência soube bem incorporar o espírito da ferramenta e buscando soluções que possam ser consensualizadas com o gestor. Então, as recomendações de Vossas Excelências vão no limite na capacidade e na eficiência das respostas que virão dos gestores desta área tão importante para a economia, para a microeconomia brasileira. São 10 bilhões de reais por ano que esses aquicultores, muitas vezes, são pequenos pescadores que passam anos e anos para receber uma autorização do governo, né, com precariedade nos serviços, precariedade na informalidade. Isso tudo Vossa Excelência trouxe nesse voto, que mostra o compromisso do Tribunal do Cidadão, exatamente com aqueles que mais precisam. Parabenizo a Vossa Excelência. Continua a discussão a matéria. Aprovada. Há um pedido de preferência sobre a mesa, não havendo objeção, passo a pregoar o processo 006-291-2021, de relatoria do ministro Jonathan de Jesus. Há um pedido de sustentação formulado pelo doutor Claudismar Zupiroli. O interessado declinou de fazer a sustentação oral, que havia requerido. Então, concedo a palavra ao ministro Jonathan para relatar, preferindo somente ler a leitura da minuta de acordo. Senhor presidente, obrigado. O acordo que traga no sentido de retirar o sobrestamento do processo, julgar regulares com ressalvas as contas de José Paulo Assis e Fernando Carlos Leão de Barros, dando-nos quitação, julgar irregulares as contas de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Sérgio de Cunha Mendes e das empresas SOG Óleo e Gás Limitada, MPE Projetos Especiais S.A. e Mendes Júnior Engenharia S.A., condenando solidariamente ao ressarcimento do dano, aplicar multa a Sérgio Cunha Mendes e à empresa MPR Projetos Especiais S.E. e Mendes Júnior Trade e Engenharia S.A. É como voto. Em discussão a matéria, em votação, aprovado. Ministro Jonathan, continue com os seus processos. Como? Tem uma outra sustentação? Não, que surpresa. Tem outra sustentação. Já estava avançando com Vossa Excelência, até porque sei da necessidade de Vossa Excelência se ausentar de forma muito justa e até surpreendente do plenário. Há um pedido de preferência sobre a mesa, passa a pregoar o TC 007-096 de 2018, dígito 6, também relatado pelo ministro Jonas, de sustentação oral da doutora Júlia Vitória, que já está aí, né? É um pedido de reexame contra o acordo proferido em auditoria realizada com o objetivo de avaliar a execução do Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde da Petrobras, quanto à legalidade e à economicidade dos atos dos gestores. Ao relator, passa a palavra para apresentar os resumos do seu relatório ou pedir dispensa. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a doutora advogada, doutora Júlia Vitória. Tendo em vista que o relatório já foi disponibilizado com antecedência, pergunto a Vossa Excelência se pode ser dispensado. Dispensa concedida. Doutora Júlia, com a palavra, Vossa Senhoria, por 10 minutos, sem a parte. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, os demais ministros deste plenário e todos os presentes nessa sessão. Excelência, eu quero iniciar a minha sustentação
parafraseando uma passagem bíblica que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu faço essa citação, Excelências, porque neste processo entendemos, enquanto defesa, que o que ocorreu foi justamente o contrário. A quem muito foi cobrado, pouco foi dado. Eu falo aqui em nome do senhor Antônio Rangel, e este figurava como assistente de diretoria e serviços da Petrobras. A acusação que lhe é imputada é de que este incorreu em omissão por não ter prestado informações relevantes a que tinha conhecimento quando da reunião realizada pela diretoria executiva que fez a aprovação da contratação da empresa Global Serviço. Então, a imputação é de omissão deste servidor nesta reunião. O primeiro ponto que queremos citar enquanto defesa, Excelências, é que consta nos autos que o servidor, no dia 19 de 2 de 2015, recebeu o relatório, o parecer técnico da Plafin, que apontava que a empresa Global Serviços não detinha condições de executar o contrato. Este e-mail foi encaminhado pela diretoria financeira da Petrobras ao servidor, e ele prontamente, no mesmo dia, encaminhou ao seu superior hierárquico, o senhor Desen, que era quem detinha a função de apresentar este relatório na diretoria executiva. Então, este primeiro ponto revela, Excelências, que, na verdade, o servidor não agiu em omissão, mas sim em completa diligência, de acordo com as suas atribuições e com o que lhe foi dado. O acórdão recorrido aponta, além disso, como conduta omissiva do senhor Rangel, que este teria deixado de se opor com relação à contratação da empresa na reunião da direção executiva. Esta situação, a reunião da direção executiva, precisa ser ponderada com um certo cuidado, Excelências, porque consta do relatório de denúncia realizado pela Petrobras, que está nestes autos, que outros assistentes nesta mesma reunião fizeram a ressalva com relação à contratação da empresa Global Serviços, justamente com base no parecer da Plafin, que é apontado no acórdão recorrido como um dos motivos da imputação de omissão ao senhor Rangel, que é quem represento. E se houve, nesta reunião, a ressalva de 3 outros assistentes, como pode o senhor Rangel ser punido por esta omissão, quando todos os membros da diretoria executiva foram devidamente informados acerca da ressalva que continha no relatório da Plafin, o parecer técnico da Plafin? O que se vê nessas circunstâncias, Excelências, é que, na verdade, a conduta de falta de oposição que é imputada ao senhor Rangel, ela não contribuiu para o resultado que foi considerado ilegal. E que resultado é esse? A contratação da empresa Global Serviços. Todos da diretoria executiva estavam devidamente cientes. E o fato de os assistentes da diretoria executiva terem manifestado ressalva justamente com base neste parecer da Plafin, revela que a falta de oposição do senhor Rangel não faria diferença no resultado, porque, mesmo com as ressalvas, a diretoria achou por bem aprovar a contratação da empresa Global Serviço. Então, o que temos aqui é justamente uma punição indevida com base na alegação de omissão, quando, na verdade, tudo o que estava ao alcance do senhor Rangel foi feito. Os e-mails que continham o relatório da Plafin foram enviados ao seu superior hierárquico, que registra-se era quem tinha a competência de apresentar essas ressalvas na reunião da diretoria executiva. E aqui temos que a sua conduta de falta de oposição não possui nexo causal, tampouco influenciou nesta contratação da Global Serviço,
que, conforme foi apurado no relatório de denúncia e na auditoria da Petrobras, não tinha condições de executar o contrato. Então, por esses motivos, Excelências, nós entendemos que o senhor Rangel deve ser absolvido desta imputação de omissão, justamente porque nem sequer detinha a capacidade atributiva de impedir este resultado, que foi a aprovação da contratação da empresa Global Serviços. Por fim, Excelência, já caminhando para o encerramento da minha sustentação, acaso compreendido pela manutenção da imputação ao senhor Rangel, queremos defender aqui a redução da multa que lhe foi imposta, porque consideramos que não está de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, nem com o princípio da adequação. O senhor Rangel, conforme disse, ele era um simples assistente da diretoria. E aqui, da diretoria não, perdão, do gerente executivo, senhor Danzei. E aqui ele está sendo penalizado numa multa de R$ 70 mil. Multa essa que também está sendo aplicada a demais gerentes que se encontravam em situação de acusação. Então, o que está acontecendo nesta multa é justamente a equiparação de um assistente a 2 outros gerentes, o que não está de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, porque não se considera aqui o grau de responsabilidade de cada agente. A responsabilidade de um assistente é muito diferente da responsabilidade de gerentes, que estes, sim, tinham a potencialidade de evitar este resultado, que foi a aprovação da contratação da empresa Global. E, por último, como elementos para justificar a redução da multa, aponto também a falta de prova nos autos de que o senhor Rangel tenha sido beneficiado de qualquer forma com relação a esta aprovação. Aponto também a falta de comprovação de dano desta contratação com a empresa Global. E aponto, principalmente, Excelências, a falta de nexo causal demonstrado nos autos da conduta do senhor Rangel com a decisão da diretoria executiva. Não há provas de que a não oposição do senhor Rangel tenha, de fato, contribuído para este resultado, que depois foi reputado ilícito na auditoria. Então, por essa razão, por todos esses fundamentos, Excelências, quero requerer aqui a absolvição da imputação que lhe foi dada, mas subsidiariamente, acaso compreendida pela sua manutenção, a redução da multa em patamar que seja equivalente à conduta do senhor Rangel. Muito obrigada, Excelências. Parabenizo o desempenho da doutora Júlia Vitória. Com a palavra o relator para apresentar o resumo do seu voto e a minuta de acórdão. Presidente, gostaria de parabenizar a doutora Júlia Vitória pela brilhante sustentação oral que fez e aprecio um pedido de reexame interposto por Adailton da Silva Batista, Amauri Garcia dos Santos Filhos e Antônio Carlos Ferreira Rangel contra o acordo 2195 de 2024 do plenário. A decisão original aplicou multa aos gestores da Petrobras por irregularidades na contratação do benefício farmácia do Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde. As falhas envolveram direcionamento de licitação, exigências indevidas e omissão de risco à diretoria executiva. Preliminarmente, verifico que não ocorreu a prescrição das pretensões punitivas ou ressarcitórias. Em relação ao responsável Antônio Carlos Ferreira Rangel, então assistente da Diretoria Cooperativa de Serviços, a condenação se baseou na omissão de informações sobre a capacidade técnica da empresa vencedora da licitação. Ao emitir uma opinião técnica avalizada na contratação do mesmo, em momento crítico de assessoramento direto da Secretaria Executiva da Petrobras, ele ignorou um alerta de risco que tinha uma plena ciência, ministra Anastasia, fez com que a sua conduta se caracterizasse, no mínimo, com um erro grosseiro, incompatível com o dever de lealdade e zelo esperado de um assessor da alta administração estatal.
Não prospera a tese de cerceamento de defesa ou insuficiência de motivos da decisão, pois o relator fundamentou seu convencimento nas condutas e conclusões técnicas que individualizaram a conduta e a omissão do senhor Rangel. Considerando, portanto, os argumentos apresentados não foram suficientes para afastar a gravidade de omissões, submeto a esse plenário a proposta de conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo-se o valor da multa aplicada e a exceção daquela do referido gestor já falecido. É como voto, presidente. Encerrada a fase de discussão, coloco a matéria em votação. Aprovada. Obrigado, doutora. A pedido de preferência sobre a mesa, não havendo objeção, o ministro Jonathan tem a palavra para relatar seus processos. Obrigado, presidente. Trago o TC 3.155/2026, uma solicitação do Congresso Nacional para um compartilhamento integral de informações e documentos, inclusive sigilosos, relativo à atuação do Tribunal de Contas da União no caso Master, bem como a concessão de serviço de assessoria aos trabalhos da Comissão de Assunto Econômico do Senado Federal. O acordo em sentido de conhecer da presente demanda da solicitação do Congresso Nacional, compartilhar os documentos e as informações, ainda que chanceladas com grau de sigilo. Recomendar objetivamente a preservação da cadeia de custódia das informações sigilosas, que todos os documentos cobertos pela chancela de sigilo sejam compartilhados com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que sejam gravados com a marca d'água, que indique a necessidade de manutenção de sigilo pela referida Comissão Legislativa, com o intuito de ressalvar o caráter sigiloso dos documentos transferidos. Informar a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal que o acesso às informações sigilosas cria a quem obtiver a obrigação de resguardar a confidencialidade sob pena de ações legais e cabíveis, declarar integralmente atendida a solicitação e arquivar o processo, presidente. É como voto. Em discussão a matéria, em votação aprovado, solicito à doutora Juliana, da CGSEX, que ultime as providências no prazo mais urgente possível. TC 15.743/2025 trata de um levantamento realizado com o objetivo de obter a sistematização com foco na identificação e avaliação de risco, informações sobre a atuação da União no planejamento, organização e a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, organizado pela FIFA. O acordo é no sentido de fazer recomendações e encaminhar a solicitação ao Ministério do Esporte e demais providências acessórias. É como voto. Matéria encontra-se em discussão. Com a palavra o Ministério Público. TC 21.740. Ministério Público. Perdão, presidente. Doutora Cristina, Copa do Mundo Feminina, a doutora Cristina tem que participar de todo jeito. Calma. Estava no automático, presidente. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores ministros, na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, dirijo-me a este plenário para registrar breves considerações sobre o processo em pauta e sobre o voto proferido pelo eminente ministro Jonathan de Jesus. A fiscalização preventiva e o acompanhamento das ações relacionadas à organização da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino de 2027 evidenciam o papel proativo do Tribunal no controle de grandes eventos de interesse nacional. Entre os pontos destacados no relatório, no voto do ministro relator, duas questões merecem atenção. As fragilidades na sistematização do planejamento estratégico de legado, o que acaba sempre virando um problema, e a ausência de protocolos padronizados de combate à discriminação. Quanto ao primeiro aspecto, a proposta de elaboração de um Plano Nacional de Legado, integrando União, Estados e municípios, revela-se medida essencial, razão pela qual entendo que sua adoção poderia ser estabelecida, ministro Jonathan, seria a minha sugestão, sob forma de determinação, dada a relevância. De outra parte, o combate à discriminação e a promoção da igualdade de gênero devem ser compreendidos como dimensões estruturantes das políticas públicas associadas à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Mais do que um evento esportivo,
trata-se de oportunidade para afirmar valores constitucionais de igualdade, respeito e dignidade humana, contribuindo para a superação de preconceitos ainda presentes na sociedade e no próprio ambiente esportivo. Nesse contexto, a adoção de protocolos claros de prevenção e enfrentamento, protocolos claros de prevenção e enfrentamento a práticas discriminatórias, bem como o fortalecimento de ações institucionais voltadas à valorização do esporte feminino, mostram-se medidas indispensáveis para que o evento deixe um legado efetivo de inclusão e de transformação social. Por fim, registro meus cumprimentos à equipe de fiscalização e ao eminente ministro Jonathan de Jesus pelo consistente trabalho apresentado. Sem prejuízo disso, reitero a minha sugestão de alteração do item 9.1 do acórdão para que a recomendação seja convertida em determinação. Seria essa a minha sugestão, eminente relator. Com a palavra. Presidente, com toda satisfação que acolho a sugestão da doutora Cristina, fazendo como determinação ao Ministério para que tome todas as providências necessárias para poder realização desse grande evento. Muito bem. Em votação, aprovada. Senhor presidente, eu trago o TC 21.746 de 2019. Trata-se de um requerimento formulado pelo servidor Barnabé Tomás Pereira, técnico federal de controle externo desse tribunal, para inclusão de abono de permanência na base de cálculos da gratificação natalina e de adicionais de férias, com consequente pagamento de valores atrasados desde o dia 19/8/2015, com a data de concessão dessa vantagem. O acordo é no sentido de deferir o período do interessado para reconhecer que, no entanto, se o servidor estiver em atividade, o abono de permanência integrará a base de cálculo da gratificação natalina, de adicional de férias e de demais verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, nos termos da tese firmadas pelo STJ no tema repetitivo 1233. Informa a CGDAN que o entendimento ora firmado poderá ser observado em relação a outros servidores que percebam ou tenham percebido o abono permanência, observadas, caso a caso, a situação jurídica equivalente, a prescrição quinquenal e eventuais causas suspensivas ou interruptivas nos termos do parecer da consultoria jurídica desta Corte, exaurado no TC 17.957 de 2025. É como voto, presidente. Em discussão a matéria, em votação, aprovada. Presidente, trago o último processo dessa tarde, é o TC 24.411 de 2024. Por fim, trago uma auditoria de conformidade realizada com intuito no Instituto Nacional de Seguro Social, no âmbito do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos de benefícios previdenciários efetuados em 2024, à luz da lei e regulamentos aplicáveis. O acordo em sentido de fazer recomendações e encaminhar a ciência ao INSS, demais medidas acessórias no voto. É como voto, encerro e agradeço, presidente. Em discussão a matéria, em votação, aprovada. Agradecendo ao ministro Jonathan de Jesus. Me conceda um minuto, presidente. Por favor. Eu pedi para antecipar o julgamento dos meus processos, porque hoje é um dia muito importante. Depois de 36 anos na vida pública, o senador Messias de Jesus, meu pai, renunciará daqui a pouco o mandato de senador da República para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Então, é um momento muito importante. Aí eu gostaria muito de pedir licença do plenário para acompanhar meu pai no último gesto público dele como senador da República no Senado Federal. Licença concedida. Leve, ministro Jonathan, as congratulações ao senador Messias de Jesus, dizendo que os 35 anos de bons serviços prestados ao seu Estado e agora, seguindo os passos do filho, assume importante cargo no sistema de controle do Estado de Roraima. Senhor presidente. Ministro Anastasia, por favor. Obrigado. Se permite, Vossa Excelência, eu queria, ministro Jonathan, que Vossa Excelência fizesse a gentileza de levar Sua Excelência, seu pai,
meu abraço pessoal e fraterno. Eu tive a honra de conviver com o senador Messias durante alguns anos no Senado e sou testemunho da sua dedicação, do seu empenho, pelo seu zelo, não só na representação do Estado de Roraima, mas também nos assuntos de interesse nacional. Ele certamente terá uma belíssima carreira também no Tribunal de Contas do Estado de Roraima, onde, aliás, fez uma trajetória política de reconhecimento, inclusive presidindo o Poder Legislativo local por muitos anos. Parabéns à Sua Excelência. Presidente, também gostaria de fazer... Obrigado. Gostaria de fazer referência ao senador Messias. Tive a oportunidade de conhecê-lo ainda quando estava no governo, e senador muito diligente, muito atuante, teve oportunidade conosco de tratar grandes temas de interesse de Roraima. Conheci até mesmo, antes de conhecer o ministro Jonathan de Jesus, que à época era deputado, já conhecia o senador Messias, com quem tive recentemente a oportunidade de conversar e desejar a ele um trabalho muito profícuo junto à Corte de Contas do Estado de Roraima, que robustece, sem dúvida alguma, o Sistema Nacional de Controle Externo no país. Faço voto que Sua Excelência lá também dê continuidade à sua vida pública da melhor forma, que Deus abençoe e conduza os seus passos nesse novo desafio. É o coroamento de uma grande trajetória política do deputado, e agora senador, Messias de Jesus, que, bem disse o ministro Anastasia, teve importante papel à frente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Ministro Nardes, com a palavra. Eu também queria referendar as palavras já proferidas e cumprimentar o senador Messias pelo desafio, porque realmente o Estado de Roraima é um Estado novo, com grande perspectiva de crescimento, e ele terá um trabalho muito importante no sentido de implantar a governança. Eu vou lá vender agora o nosso peixe da governança. Muito bem, claro. Não podia ser diferente. Né? O meu amigo aqui, John, nos ajuda, porque eu não vejo perspectiva de crescer a médio e longo prazo se não tiver estratégia, se não avaliar, não monitorar, se não tiver regras de governança. O país precisa muito disso, não somente em Roraima, mas também o Brasil como um todo. Boa notícia, presidente. Vou lhe dar uma boa notícia. Sim, Foi aprovado a última etapa do nosso projeto da governança no Senado a semana passada. Então, aquele trabalho que o tribunal fez... De nada, presidente. De nada, ministro Nardes. De nada, ministro Nardes. De nada, ministro Nardes. É uma fala jovem, quando diz obrigado, de nada. O senhor me pediu para participar. Verdade. O senhor ajudou. Obrigado. Bem-querer com a palavra. Desculpa. Ele fez um jeito. Senhor presidente, senhores ministros, eu também gostaria de saudar também, ministro Jonathan, que levar os cumprimentos ao seu pai, ministro, o senador Messias de Jesus. E eu sei que ele vai fazer um grande trabalho lá no Tribunal de Contas de Roraima. Eu conheço bem o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. É um tribunal que faz um grande trabalho no âmbito estadual, e eu tenho certeza que seu pai vai fazer um excelente trabalho, vai somar junto aos outros conselheiros e continuar fazendo um grande trabalho junto àquele tribunal. Parabéns, ministro. Senhores ministros, senhora procuradora, um pedido de preferência sobre a mesa. Não havendo objeção, passo a pregoar o TC 22.021/2023, de relatoria do ministro Jorge Oliveira, a um pedido de sustentação oral formulado pelo Dr. Vinícius Domingos Rocha. Trata-se de pedido de reexame contra acordo em representação sobre irregularidades na licitação do Confea para a contratação de serviços gráficos. Passo a palavra ao relator para apresentar o relatório ou pedir dispensa. Senhor presidente, eu peço a dispensa e antecipo que o voto e a proposta de acordo que traga ao colegiado converge com o pedido formulado pela parte. A convergência entre a tese da defesa e o voto do ministro relator. Questiono ao doutor Vinícius se ainda deseja fazer uso da palavra, não havendo necessidade pela convergência de propostas. Com a palavra o relator para ir à minuta de acordo. Eu não queria perder a oportunidade de cumprimentar o doutor Vinícius Torquete, integrava os quadros da Advocacia Geral da União e fez um excelente trabalho lá, satisfação vê-lo aqui em tribuna. E
diante do pedido de reexame formulado no TC 22.021/2023, eu proponho ao colegiado dar provimento ao pedido, tornar insubsistente a penalidade de declaração de inidoneidade aplicada à empresa Tavares e Tavares em empreendimentos comerciais. É a proposta, senhor presidente. Em discussão a matéria e votação aprovado. Não havendo objeção, o ministro Jorge tem a palavra para relatar seus processos. Presidente, então eu submeto à análise do colegiado inicialmente um bloco composto por 2 processos relativos à tomada de contas especiais, instaurado pelo INSS em razão da habilitação e concessão regular de benefícios previdenciários, processo 9.079, 10.210 de 2025, onde eu proponho julgar irregulares as contas do ex-servidor Genésio Almeida Vinente, condenando ao pagamento dos débitos e multas especificados nos acordos, considerar graves as infrações cometidas e inabilitá-lo para o exercício do cargo em comissão, função de confiança no nome da administração pública pelo período de 5 anos. É a proposta, senhor presidente. Em discussão, em votação, é a decisão do plenário. Vossa Excelência tem a palavra. Processo 912/2026, uma denúncia com pedido de cautelar sobre possíveis irregularidades na edição da portaria ministerial que autorizou a ANEEL a contratar por tempo determinado até 50 servidores. Após examinar o caso, verifico que a contratação está amparada na Lei 8.745/93, foi justificada pela agência em razão de demandas temporárias decorrentes de novos marcos legais e do aumento do volume de trabalho. Também não há preterição de candidatos aprovados em concurso. Os contratados atuarão em atividade de apoio, sem subsistir as atribuições próprias da carreira de regulação. Registro que o próprio TCU já apontou o déficit de pessoal da ANEEL no acordo 280 deste ano, em plenário de minha relatoria, ocasião em que foram recomendadas as medidas para aperfeiçoar o dimensionamento da força de trabalho da agência. Então, estou propondo considerar a denúncia improcedente com a comunicação de praxe. Coloque em discussão, em votação, é a decisão do plenário. Prossigo com o processo 921/2026, uma arguição de suspeição apresentada pelo Instituto José do Patrocínio, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, e também pelo Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior, contra a atuação do ministro Jonathan de Jesus na relatoria de processo que trata de possível falha do Banco Central na supervisão do Banco Master. Logo de início, é importante registrar que pessoas físicas ou jurídicas sem interesse direto registrar que pessoas físicas ou jurídicas sem interesse direto e imediato em processo deste tribunal não dispõem de legitimidade para apresentar exceção de impedimento ou suspeição. As partes podem fazê-lo, conforme previsão expressa no Código de Processo Civil, bem como membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. No caso tratado nestes autos, as entidades que suscitam a exceção de suspeição não têm qualquer relação com a matéria objeto do processo relativo ao Banco Master, não são partes ou interessados. Logo, o expediente não deve ser conhecido. Além disso, é importante destacar que as alegações são extremamente frágeis, os recipientes não apresentaram qualquer prova concreta das afirmações feitas, limitando-se a conjecturas, ilações e referências genéricas, muitas delas sem qualquer relação com o processo em discussão. Em diversos pontos, inclusive, não se demonstrou o nexo entre os fatos narrados e a atuação do ministro no processo, requisito essencial para a configuração de impedimento ou suspeição segundo a legislação e a jurisprudência. Há também alegações baseadas apenas em publicações de redes sociais, além de afirmações sem lastro fático ou mesmo incompatíveis com os próprios autos, como a suposta convocação de diretor do Banco Central, que, na realidade, nunca ocorreu. Diante da ausência total de elementos subjetivos capazes de demonstrar comprometimento da imparcialidade do relator, estou propondo, faço aqui um detalhamento no voto, e, inclusive, trago algumas das afirmações feitas pela pretensa parte da arguição
no sentido, numa alegação que diz respeito a supostos racismo institucional e perseguição ao diretor de fiscalização do Bacen. Em verbis, na peça, diz aqui, aspas, causa profunda indignação e reforça a suspeição deste relator, ministro Jonas, a orquestração de uma convocação, e aqui falo que nunca ocorreu, com viés nitidamente intimidatório contra o senhor Ailton Aquino dos Santos, diretor de fiscalização do Banco Central. O senhor Ayrton é funcionário de carreira, o primeiro negro a atingir o posto de diretor na história da autarquia, fruto de mérito próprio e competência técnica inquestionável. Então, uma das argumentações, senhores ministros, é de que o ministro Jonas teria praticado algum tipo de racismo institucional, porque o diretor era o primeiro negro do Banco Central e o ministro Jonas estaria praticando, mas esse diretor sequer foi convocado, não teve nenhuma relação com o processo da qual está vinculado. Então, diante deste e de outros tantos fatos narrados aqui, detalhados em meu voto, eu estou propondo ao colegiado, diante da ausência total de elementos objetivos capazes de demonstrar o comprometimento da imparcialidade do relator, não conhecer da exceção de suspeição e comunicar aos interessados, é o que eu proponho, senhor presidente. Repare, questão de ordem é exclusiva dos julgadores.